O homem dispõe-se e Deus faz a obra. Amém? Muito bem. Olá, igreja. Olá, família. Sejam todos bem-vindos novamente. Temos estado a abordar os elementos do reino, certo? Já pregamos sobre o rei, não por esta ordem, porque começamos pelo povo, mas sim pregamos sobre o rei, sobre o povo e sobre a Constituição. Hoje vamos pregar sobre o território. É muito importante termos noção que propriedade, território é essencial num reino, pois não existe rei sem terras. Concordam comigo? Mas o que é que Deus, neste momento, nos dias que vivemos, quer falar com território? Se Ele é nosso rei, Ele tem que ter uma propriedade para reinar. Amém? Mas vemos, e é isso que vamos ver aqui de início, mais ou menos aos dias de hoje, e de uma forma muito resumida, esta mudança, vou brincar, ok, porque Deus não muda, mas esta mudança de visão de Deus sobre o que era o território e sobre realmente onde Ele iria exercer o seu reino. Espero que seja claro, ok? Eu ando com isto sem exagero, há 4 semanas, que há quase um mês, a preparar esta pregação. Ou há 3 semanas, pai. Há 4, não sei. Por isso, tenho muita coisa, cortei algumas coisas, se calhar vou cortar algumas coisas, mas tenho certeza, ou espero que seja claro e desafiante. Muito bem, vamos lá desenvolver isto? Papel, caneta, telemóvel, sítios para apontar. Há muita coisa que eu vou debitar e depois nem toda a escritura eu vou ler. Agora que eu estou a ver, temos mais um membro na igreja. Bem-vindo. Como é que se chama a boneca ao teu lado? Como é que se chama essa boneca ao teu lado? Mostra aí já agora a toda a gente. É quem? Muito bem, a Teki. Bom, então qualquer rei para reinar necessita de um território onde possa exercer a sua influência. Certo? Muito bem. Influência, domínio, ok? E disseminar os seus valores. Eu não sei se... Eu quando comecei a preparar, quando tenho estado a olhar para o tema do reino, como já andamos a fazer há muito tempo e vamos fazer por aí fora, bastante, o que é que eu não tinha reparado a importância, eu não sabia, porque nós estamos habituados, nós vivemos numa democracia, certo? E quando ouvimos falar em reinado, nós ficamos todos assustados. Lá, reinado, que é isto? Rei, não é? Não sei se sou eu, não sei se tem a ver com a palavra reino de Deus, brincadeira. Mas quando nós, reino de Deus, ou seja, igreja, não o que nós estamos a falar agora. Mas se verdadeiramente nós entendemos o que é que Cristo veio fazer à terra, Ele veio falar, pregar, instituir, trazer de volta, trazer perto, trazer para perto, para próximo, o reino de Deus. Mas, como falamos, um rei sem terras não tem domínio, não tem poder, não se pode autoproclamar. E de forma de brincadeira, se olharmos para o estado, brincadeira não, de comparação para perceberem porque é um reino imperfeito, nós temos a viver um reino perfeito, o reino de Deus, se olharmos porque era tão importante para o autoproclamado Estado Islâmico conquistar um terreno. O que é que foi tão importante a Síria? O que é que foi tão importante aquele terreno? Porque eles, sem conquistarem um terreno, o califa não se conseguia autoproclamar como rei, como califa, e eles então não tinham um reinado, alguém pudesse avançar. Agora sim, eles destruíram-se, repararam, a partir do momento que aquilo era tão importante conquistar aquela terra de volta, porque é que aconteceu? Acontecia que de alguma forma iam ficar disseminados e de alguma forma o poder, ou aquela crença que eles acreditavam, deixava de ter poder. Sim, agora ultimamente temos visto de vez em quando um ou outro ataque, mas não é o plano nem a forma como veem esta questão. E por isso tem tudo a ver. Porquê é que foi tão importante os descobrimentos? Os descobrimentos eram tão importantes porque a conquista de terras era para escravizarmos pessoas? Não, era a expansão dos reinos. Necessitavam de terras. E quanto mais terras tu tinhas, que tu conquistavas, ok? Mais poder davam ao rei, mais rico ele era, ok? Então, se nós olharmos para a Bíblia, vamos fazer um pequeno resumo, muito rápido, depois se houver a maior parte de vocês conhecem as histórias, os que não conhecem depois podem perguntar ou explorar. Mas se olharmos logo para Gênesis 1, ok? Deus criou a terra, os céus, tudo que existe neste belo mundo, não é? Seja na terra, nas águas, no céu, criou tudo, ok?
E o que é que ele fez? Gênesis 2,15 disse assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Coloca o homem, cria uma terra toda, completa. E numa parte específica da terra, e vamos perceber que é uma parte específica da terra, não só pelo nome, mas depois pelo que acontece, cria o homem e a mulher. E como o Sérgio falou, tudo que criou é bom. Amém? Então coloca o homem no jardim para cuidar dele, cultivá-lo. Gênesis 2, versículo 16 e 17, dá ordenança ao homem. Diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mandamento claro, ou seja, há um jardim, podes tomar tudo que quiseres, dominas, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não comas. Vamos um bocadinho atrás, Gênesis 1, versículo 28. Deus, depois de criar o homem e a mulher, disse: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Dominem e subjuguem, ok? Todas as coisas que criadas, não é? Dominem o homem e a mulher, ok? É todas as coisas criadas. É-nos dado esta terra, ok? Aqui estava a dar a Adão e Eva o Éden para realmente dominarem, subjugarem todas as coisas a eles, ok? Mas o que é que aconteceu? Já lemos. Desobedeceram o quê? Ao mandamento. Gênesis 3. A queda. Todo o domínio dado ao homem estava subjacente à obediência do mandamento. Certo? O que aconteceu? Gênesis 3. A queda do homem, não é? Através da desobediência. Gênesis 3, 22, 24. Consequência disso. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e que viva para sempre. A partir de agora, passamos a experimentar o quê? A morte. A dor e o sofrimento. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim, do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, criou o homem e a mulher, tinha ali um espaço, e se há aqui esta espada flamejante, ou seja, havia um território específico em que Deus queria reinar. Deus queria reinar sobre aquela população que ainda eram duas pessoas, queria andar lado a lado com ele, queria conviver com eles, mas o homem o que é que preferiu? Experimentar do que não devia, não é? E com isso foi expulso. Passamos a quê? A ter sofrimentos. Perdemos a terra. Passamos a ser errantes e estrangeiros numa terra, okay? Em todo o restante território. Passaram a viver como peregrinos, estrangeiros, em algo que supostamente até devia ser seu. Em Gênesis ainda vemos uma série de histórias muito interessantes. São só interessantes. Desgraças não faltam. Ok? Desgraças relacionadas com o quê? Com mortes, com ódio. Tudo fruto do pecado. Então o que é que Deus decide? Vamos limpar este mundo. Ok? Dilúvio. Mas poupa um povo. Mas é triste mesmo. E eu tomo estes versículos para perceber a tristeza que provavelmente Deus tenha tido quando preferiu este comentário em Gênesis 6, versículos 5 e 8. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Antes de avançar com o comentário, quem é pai e mãe? Qual é o sentimento que nós temos quando vimos
E aqui estamos a falar de filhos específicos já. Os nossos filhos sempre com tendência para fazer as coisas erradas, sempre com tendência para desobedecer. Qual é a vontade que dá? É volta para de onde vieste, não é? E imagine agora o sentimento de Deus. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Estão a imaginar? Deus faz algo perfeito, maravilhoso. E este algo perfeito e maravilhoso, em vez de optar e escolher andar lado a lado com Ele, fruto do pecado, desilude tanto o coração do nosso Deus, que aos olhos dele, Ele arrepende-se de nos ter criado. Eu não sei o que é que... Eu quando estava a olhar para estes versículos, mexeu mesmo muito comigo. Porque efetivamente, e nós vivemos numa era ligeiramente diferente, vamos assim dizer, esta nova aliança que vivemos, mas mesmo assim, quando nós pararmos para olhar e vemos Deus e a forma como tratamos esse nosso Pai, com o nosso dia-a-dia, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de estar, com a nossa forma de querer, de exigir, então imaginar o que é que pode bater no coração do nosso Pai. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feitos 2 vezes, em poucos versículos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, e graças a Deus, estamos aqui porque Ele mostrou benevolência. Deus arrependeu-se de nos ter criado, o que era bom, como eu já falei. Tudo começa de novo, faz uma nova aliança com Noé, recomeça o repovoamento da terra como um todo. Gênesis 10, versículo 32. Diz assim, são esses os clãs dos filhos de Noé. Fala dos clãs todos para trás, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. O importante é a partir daqui. A partir deles, os povos se dispersam pela terra, depois do dilúvio. O que é que aconteceu depois? Passamos a ser perfeitos. Não. Mais desgraça. Torre de Babel. Há que tentar chegar bem alto, a ver se tocamos no nosso Deus. E o que é que acontece? Bomba, destrói, passamos a ter línguas diferentes e chegamos a Abraão. Por isso, quem não percebe inglês e fica chateado por causa disso, culpem a malta da terra à altura da Torre de Babel, está bem? Tá? Muito bem. Em Gênesis 12, versículo 1 a 3. Gênesis 12, versículo 1 a 3 diz assim. Então o Senhor disse a Abraão, corremos tudo, não é? Estão a ver que eu estou a saltar aqui algumas etapas, mas chegar aos pontos mais importantes. Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, algo muito confortável, não é? E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoam e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que é que vemos novamente aqui? No meio deste caos todo, e já a terra toda a povoar, já por todo lado, pessoas por todo lado, diz assim, pronto, esta limpeza, estou a imaginar Deus, aqui, interpretação do autor, como dirá o outro. Dizer assim, pronto, isto está no caminho da desgraça, mas anda cá, Abraão, eu vou pegar em ti, vais para onde eu te vou dizer, mas sai, ok? Larga tudo, sai, vais para onde eu te vou dizer, e aí nesse lugar onde eu te vou dizer, ou onde eu te vou levar, eu vou criar uma grande nação, e eu vou reinar, mais uma vez, a importância do território, para um povo, poder reinar sobre esse povo. O restante não estava fácil, não é? Como vemos, estavam sempre a fugir. E o que é que aconteceu na história? Continua a história do povo de Deus, não é? Muito obediente, vai, segue, temos o percalço com Ló, temos uma data de histórias pelo caminho, até que chegamos à história do povo que ganha um nome, que se passa a ser chamado o povo de Israel, através de Jacó, que Deus transforma o seu nome, 12 filhos incríveis, abençoados, 12 tribos. E o que é que acontece? Decidem vender um deles como escravo, não é? José, vai lá, tu és o agraciado do Senhor e nós não gostamos.
Deus gosta muito de ti, ou seja, o nosso Pai também gosta muito de ti, então, vá, não te vamos matar, mas vamos ter aqui uma hipótese. Homem incrível, história incrível. Embora eu não vou explorar a história de José, podem ler. História incrível. Mas depois chegar ao quê? Ao povo que então, com a venda de José, José vai, torna-se depois de uma data de peripécias também muito interessantes, o braço direito de Faraó, gera num momento maior de abundância, como num momento de crise tão bem, governa tão bem, que o que acontece? O povo de Deus, ou seja, a família de Israel, desloca-se para o Egito. Ou seja, sai da que supostamente deveria ser ali a terra de alguma forma prometida e para reinar, desloca-se para o meio do mundo, Egito, mundano, não é? Mas em tudo tinha um plano também. O que é que acontece? José é muito famoso, dão-lhes terras à família, mas de repente, como se costuma dizer, não é, brincar, eles começam a procriar que nem coelhos, a crescer por todo lado, aquilo começa a abundar, é coelho a saltar para todo lado, não é? Coelho para todo lado, filhos para todo lado, e o que é que acontece? Passam os tempos, passam os anos, o povo começa a ser esquecido, começam a esquecer o que José fez por aquele povo, e o povo de Deus volta a ser o quê? Escravo! Volta à escravidão. Parece que têm desejos disso, não é? Parece que nós procuramos sempre a escravidão. É algo que infelizmente ainda se reflete nos dias de hoje. Esta tendência da nossa carne de fugir para a escravidão. Mas Deus, que é misericordioso, fabuloso, fantástico, incrível, maravilhoso, ouve o clamor do seu povo. Porque, como é óbvio, não é? Quando andamos a sofrer, nós lembramos de quem? De Deus. Certo? A maior parte. Há aqueles que dizem que não, mas lembram-se. Não é? Nem que sejam, ai meu Deus! E é legítimo. É legítimo. Ele é para o bom, para o mau. Ok? Então sai, e o que acontece? Promessa novamente de separar. Deus levanta, ok, ouviu o clamor, Moisés, anda cá. Faz um cenário incrível, tipo filme incrível, né? Através do arbusto, fala com ele, o arbusto não queima, continua a falar. Diz assim, vais pegar no meu povo e vais levá-lo para a terra prometida. Esta terra é infalível. Emana leite e mel, não é? Ou seja, terra de grande riqueza, de coisa incrível. Tem tudo. E Moisés diz, está bem? Se tu dizes, é basicamente isto, não é? Mas eu nem sequer consigo falar, pronto, levanta-lhe Arão para apoiá-lo. Libertação, ou seja, as 10 pragas, toda a história vale a pena ler. E o que acontece? Vai o povo, entra, ok? Começa a caminhar e começa a nova aliança, não é? O mar vermelho abre-se, passa o povo como o símbolo desta nova aliança, aqueles que vão a perseguir fecham, ou seja, e a partir daí começa a libertação, ou seja, o simbolismo da libertação de uma escravidão muito física, ok? Para uma liberdade de um povo. Normalmente este povo estava livre e pronto a receber o amor do Senhor, de Deus. Tinha nuvem, tinha pão, tinha comida, tinha tudo. Mas mesmo assim, bastou atrasar uns dias para fazerem um bezerro de ouro e voltarem a levantar um Deus para reinar sobre eles. Mesmo assim, com tudo que tinham sobre eles, o que é que foi? Andaram 40 anos às voltas. E quando chegaram à porta da terra prometida, veio um grupo de espiões espiar a terra e veem coisas incríveis, não é? Frutas enormes, mas ao mesmo tempo veem gigantes, veem tribos, veem povos, supostamente são maus. Mas Deus disse, meus amigos, esta é a terra que eu vos quero trazer. Esta é a terra, e depois vemos uma série de conquistas de Deus naquela terra, através do seu povo. Mas é aqui que eu quero que vocês estejam para vos reinar. O que é que aconteceu? Cheios de fé, não é? Dos todos que foram, apenas Caleb e Josué não duvidaram. Números 13 a 14, ou 13 e 14, podem ler. E é incrível a resposta dada por Josué e por Caleb, é uma coisa incrível. E Caleb. A passagem? Números 13 e 14. Capítulos. Então, o que é que aconteceu? Só eles não duvidaram. Então, toda essa geração até eles, mais velha para cima, ninguém entrou. Tudo ficou de fora. Só entrou gerações seguintes. E eles. Ok? Então, o que é que aconteceu? Uma série de conquistas, por aí fora, avançando, até que chegamos a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 a 9. Podem ler a história de 1 Samuel.
Mas aqui o que é que eu quero focar? O que acontece? Está Deus a reinar o seu povo, a dizer matem aquele, destruam aquela cidade, façam, parece duro, mas como podem ver a importância do território, Deus estava a limpar, porque era a terra prometida para o seu povo. Deus sabe todas as coisas, parece duríssimo, mas estava. Mas o que é que aconteceu ao povo, supostamente de Deus? Digo supostamente porque, quer dizer, o coração não estava inclinado para lá. Começam a clamar o quê? Exatamente. Um rei terreno. 1 Samuel 8, versículo 5 a 9 diz assim: Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere. Podem ler mais atrás, a ver o pedido. Queriam um rei terreno, assim como os outros povos tinham para os reinar. O que é que aconteceu? Eles disseram a Samuel, desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor. E Deus, com a sua magnífica classe, como sempre, não é? Por isso é que ele é Senhor. Ok? O que é que ele responde? Atende a tudo que o povo está a pedir. Não foi a ti que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde os dias em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão a fazer com você. Agora, atenda-os, mas diz-lhes, adverte-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. E Samuel disse, vocês querem um rei terreno com os outros? Muito bem, vão ter que dar aqui parte das terras, as terras deixam de ser vossas, vocês vão ter que se submeter a ele, ou ser escravizados praticamente. É isso que vocês querem? E eles, sim, é isso que nós queremos. Assim, mas foi com muita convicção mesmo. Muito bem. E Deus, seja feita a vossa vontade, que não é do céu, mas seja feita a vossa vontade. Muito bem, siga. E deu-lhes. E o que é que aconteceu? Desgraça. Não é? Os reis foram perfeitos, começando pelo primeiro Saul, Davi, um homem do coração de Deus, mas também fez asneiras. A construção do templo para louvar depois, já com o filho de Davi, com Salomão, uma data de coisas. A lei os rituais já estavam instaurados da altura de Moisés, mas uma data de coisas que faria com que o povo cada vez mais se afastasse de Deus, e era insuficiente esta aproximação. Então o plano de Deus para reinar sobre um povo, num território, não estava a ser cumprido. Mas então chegamos à promessa de Deus para a libertação final. Chegamos então, vamos saltando, a época, não é? Esse povo depois foi escravizado, foi tomado, não é? Foi levado para a Babilónia, uma data de coisas, desgraças, mais desgraças, consequência das nossas escolhas. Escolhas que não são escolhas de acordo com a vontade de Deus. O que é que acontece a partir daí? Há um restabelecimento do reinado de Deus. Por isso Cristo, quando veio à Terra, começa a falar: arrependam-se, porque o reino de Deus vos é chegado. E chegado significa vos é trazido até próximo. Está aí, basicamente, como à porta. Mas de repente nós olhamos para a palavra e começamos a ver que és crente, certo? Deus nos disse assim: Nuno, aqui para este pedacinho de terra, porque é aqui que eu vou reinar. Não. Por onde ele andava, esta era a mensagem do reino. Por qualquer lado que ele passava, ele proclamava a libertação da escravidão do pecado para viver sobre um novo rei. Então começa a haver, parece aqui, uma mudança de paradigma em que não há uma necessidade de um terreno físico para que o rei dos reis, do reino dos céus, possa começar a reinar sobre o seu povo. Uma pequena diferença, e eu sei que será estabelecido, ok? Uma nova terra. Nós estamos a falar da segunda vinda de Cristo, estamos a falar neste intermédio, ok? Esta é uma pequena e essencial diferença, que é a terra passa, o território onde Deus quer reinar, passa a ser toda a terra. E porquê? Por causa do que é agora o território que Deus quer. Propriedade de território é essencial num reino. Como já falei, não existe rei sem terras para o rei reinar. Com as terras eles podem declarar que são reis.
Okay? E quando Cristo veio dizer, arrependam-se, e como já falamos aqui, este arrependam-se não era como um arauto, era como aquela pessoa que ia às terras e declarava a dizer assim, olhem, atenção que a partir de agora o António Afonso Manuel IV passa a ser o rei desta terra. E Cristo estava a se autoproclamar como rei. Mas ele fez isto por todo lado onde andava. Andou ali numa região, mas por todo lado que ele andava. Porquê? Ele estava a proclamar que seria rei de um território específico. Vivemos atualmente um tempo muito curioso. Como eu falei dos descobrimentos, eram avançados, não é? Portugal foi fabuloso nisso, expandiu imenso, chegou ao Brasil. O que é que ele fez quando chegou ao Brasil? Implementou a sua cultura, colocou um rei para reinar e por isso, efeito disso, tem que a língua portuguesa, ok? Nos dias de hoje, será que o reino que nós vivemos de Deus, que já não é aquele reino de território físico, deixou de ser um reino de expansão ou não? João 1, versículo 10 a 13. Diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? O mundo não o reconheceu, nem os seus o reconheceram. No entanto, quem crer em Jesus Cristo passa a ser chamado de filho. Deixa o estatuto de criatura, de criação, para um estatuto de filho. De alguém que pode tratar o pai por paizinho. Pode tratar o rei por alguém bem próximo. Deus passa a ser rei de cada pessoa que o reconheça verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador. Então a nova forma de Deus olhar para o território chama-se corações. O território que Deus quer fazer avançar o seu reino é sobre coração em coração. Não está mais limitado a um espaço físico. O seu desejo, como diz na sua palavra, é que todos alcancem a salvação. E com isso, então, Deus está-nos a falar que quer que cada um de nós, que já somos território, nosso coração é território dele, em que ele reina sobre nós, possamos expandir a influência do rei por onde andarmos. Parábola do semeador, para percebermos isto. Mateus 13, versículo 3 a 9, diz assim. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe então um semeador, nesta parábola, sementes e terreno. Qual era a função do semeador? Alguém quer arriscar? Isso, obrigado pela ajuda. Sem vergonha, lançar, não é? Esta parábola era muito entendível ou perceptível para o povo na altura. Porque na altura era assim que se semeava. Hoje em dia, o que é que acontece?
Se calhar existe uma máquina ou a gente lança uma semente no sítio correto, vai crescer aqui. Ali na altura, eles tinham que encher a mão e umas caíam à beira do caminho. O à beira do caminho é, não sei se vocês têm a noção, quando eles querem falar isto, que há os terrenos estavam labrados. E há espaço para passar entre os terrenos, uma parte mais dura. Okay? E esse espaço para passar aí era onde eles andavam. E como é óbvio, se eles estão a fazer assim, havia alguma coisa que caía. Okay? Alguma coisa que caía efetivamente ali. Ou seja, de todo o esforço que eles faziam, apenas 25% do esforço era realmente frutífero. Caía nesse terreno. E por vezes, ficamos um pouco desesperados, porque a gente semeia. E não vemos os frutos a acontecer. Parece que não acontecem frutos. Mas o importante desta parábola, aqui já vamos ver o que é que significa, vocês conhecem bastante bem a parábola, mas é que o semeador pega na semente. Quem é o semeador? Deus está a falar, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nesta parábola, não mais à frente, é Deus. Mas aqui, qualquer crente que tem Jesus como o Rei da sua vida, que pega na semente, que é, obrigado, e lança. Livremente, não escolhe, ok? Livremente. E esse lançar pode funcionar de várias formas. Falar, demonstrar. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, significa que nós só vamos agora estar à espera vamos falar como falaria outro em línguas? Não é isso que quer dizer. Quer dizer é que nós somos levados pelo Espírito e nos guiará. O nosso exemplo é fundamental. As nossas palavras são incríveis, mas a palavra sem Espírito não traz fruto. E o que vemos dessa palavra então? E a semente é a palavra e ela vai cair no terreno. O que é o terreno? São os corações das pessoas que ainda não receberam. Por cada um que a semente cair, terreno bom e germinar, de forma perfeita, significa uma pessoa que realmente passou a ter um novo rei, o nosso Rei dos Reis, e passa a ser reinado pela sua vida. Então é importante termos noção e salientar da parábola que crente, ou discípulo de Cristo, não gosto muito da palavra crente, desculpem, discípulo de Cristo, tem que ser alguém que dá fruto. Alguém que dá fruto, ok? Mateus 13, versículo 18 a 23, e só vamos ler aqui basicamente 18 e 19, para vocês verem que eu não estou aqui a inventar esta história eu sei que vocês acreditam em mim, não é? Espero bem que sim, pelo menos. Obrigado, tia. Mas também estás a ganhar confiança agora. Mas, para vocês perceberem que o território é coração. Versículo 18 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Ou seja, depois podem ver o que é que significa cada um, mas o que eu quero destacar é coração. Deus está preocupado em avançar o seu reino de coração em coração. O terreno é o coração. O coração é a chave essencial que Deus está à espera para avançar o seu reino. Por isso, reflexão. Em que ponto é que estás? Ainda estás no estado de terreno? Ou já estás no estado de lançador? A expansão do rei envia pessoas. Cada pessoa é um novo território que Deus quer alcançar. Por isso Deus estabeleceu em nós, através de Cristo, a igreja. E a igreja é fundamental. E quando fala em igreja, fala em eclésia, Mateus 15, 16, versículo 15 a 19. Mateus 16, 15 a 19 diz assim: estava Jesus a falar com os discípulos, a perguntar o que é que diziam sobre ele, e diz assim Jesus aos discípulos: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia! Toma posse. Toma posse. Porque Deus alcançou-te, passas a ser território dele, passas a ser rei sobre, passa a reinar sobre ti, mas dá-te autoridade para tu alcançares o reino sobre outras vidas. Nós tivemos já um tempo de oração, estou-me a lembrar disto, eu não vou explorar as chaves do reino, acho que deve ser uma pregação específica, mas já tivemos um tempo de oração espetacular, e agora parabéns Viterbo, liderado pelo Viterbo, sobre as chaves do reino, que foi incrível. Tomar posse do que Deus nos está a dar. Termo eclésia, e eu vou voltar a repetir porque é muito importante, que só quando como igreja conseguimos perceber isto, é que vamos conseguir fazer a diferença. Era usado na altura que Cristo falou sobre isto, atribuído, esse termo eclésia, era atribuído ao grupo de ministros apontado pelo imperador para difundir a mente e o comportamento romano para o restante do império. Esses grupos eram constituídos por pessoas com expertise, ou seja, só me está a ver os nomes em inglês, com skills, com talentos, com coisas diferentes, mas que iam refletir a cultura do rei e do seu reino. Propósito comum, espalhar a cidadania e a cultura do rei. Logo, a igreja deve ser um conjunto de embaixadores do reino. E esse reino, anotem, tem uma cultura de expansão. 2 Coríntios 5, versículo 17 e 21. Podem ler depois. E eu agora queria fazer aqui uma pausa, por isso é que vos disse que era diferente. Eu queria chamar a Isa e a Matilde. Onde é que elas estão? Estamos a falar da passagem, estamos a falar de ser embaixadores. Eu depois ainda vou terminar. Eu não sei se vai ser muito longo ou não. Eu tomei agora mais ou menos meia hora e acho que depois preciso mais 10, 15 minutos. Mas pronto, vamos esperar. E agora eu queria que a Isa e a Matilde viessem. Porquê? Estamos a falar de embaixadores, estamos a falar de influência. E já vamos explorar efetivamente o que é que isto quer dizer. Vamos ver este exemplo de algo que está a ser levantado na igreja, que vale a pena partilhar para mostrarem como é que a igreja aponte, como é que nós nos devemos verdadeiramente identificar. Não quer dizer que seja só através deste projeto, há vários outros, têm alguma coisa no vosso coração, partilhem, mas há um que se está a levantar nesta igreja, é da igreja, é para ser da igreja, é para continuar na igreja, é para avançar, mas para alcançar e influenciar. Amém? Muito bem. Oh, Matilde, tens aqui o microfone. Isa. Olá. Então, vocês já foram ouvindo falar da Oficina da Vida, que nós quando estávamos ainda em confinamento... Alô? Nós já fomos falando e até fizemos na altura a apresentação do projeto que realmente estávamos vindo a trabalhar. O que é que foi? Ai, a máscara. A pessoa já se habituou, isto já é a segunda pele. Ai, agora sim, está bem, já se ouve. E, portanto, nós já temos vindo a trabalhar no projeto e ele está realmente a ganhar vida e estrutura, porque, na realidade, nós já organicamente fazíamos, já estávamos a dar algum apoio a famílias, a mães em particular, e grávidas e bebês, mas nós fomos sentindo realmente que isto tinha que ser algo que tinha que ser trazido para fora e pronto, e está a ganhar vida. E eu acho que este acho que já conhecem, mas para quem não conhece, este é o logotipo e é a imagem, a Oficina da Vida. E, claro, como devem calcular, foi desenhado pela nossa Teresa, não é? E incrível é que foi um dia que eu acredito que Deus realmente a inspirou, porque ela fez isto muito rápido e foi perfeito. Conquistou-nos logo, porque vocês depois vão perceber, nós usamos muito a metáfora do moldar e do barro e acho que tem tudo a ver, porque esse nosso objetivo, nosso foco é ajudar a moldar corações para Jesus. E eu acho que mais fácil até para perceber realmente o nosso foco e o nosso objetivo deste projeto é ler a visão, porque a visão resume tudo. Então, eu leio e... Então é assim, a Oficina da Vida nasce para abraçar e apoiar as famílias na sua própria reconstrução.
Acreditamos que cada vida tem um potencial imenso e por isso nós existimos para ajudar as famílias a encontrarem o seu propósito através de uma jornada de transformação, de fé e de amor. Porque realmente nós não queremos que as pessoas cheguem aqui, satisfaçam a sua necessidade naquele momento estão a precisar e vão embora. Não, nós queremos muito mais para essas famílias. Nós queremos começar relacionamento com elas, queremos poder mostrar-lhes o amor de Jesus e isto é o amor ao próximo, sem dúvida, e ajudá-las, capacitá-las para realmente poderem transformar a sua vida. Então lá está a metáfora com o barro. Como o oleiro molda o barro com tempo, dedicação e afinco, também nesta oficina, daí chamar-se Oficina da Vida, existirão ferramentas, profissionais e oportunidades para que todos possam desenhar os seus caminhos, dando forma a mudanças positivas e duradouras. O convite é que cada um seja oleiro da sua própria vida, valorizando o que está inteiro e moldando o que está partido. E é assim que nós aqui queremos realmente que as pessoas possam encontrar ferramentas, recursos, ou seja, usarmos os nossos recursos, usarmos os dons que Deus nos deu, para nós podermos ajudar estas famílias, capacitá-las, para que realmente elas consigam superar os seus desafios que estão a viver. E neste caso, nós estamos em particular, até porque é o que nós temos mais disponível para ajudar mais as mães e as grávidas, em vários desafios, seja nas suas fragilidades, vulnerabilidades que estão a viver financeiramente ou familiares, mas também nos próprios desafios da maternidade que existem. E fazemos como? Usando realmente os recursos que nós temos, as pessoas que estão disponíveis e que querem ajudar. E nós não queremos ser... Desculpem, queria vir para aqui. E nós não queremos, com isto, dizer que nós queremos ser mais uma associação, ser mais um sítio, como tem havido várias associações a levantarem-se e a ajudar famílias. Nós queremos fazer diferença. E isso eu vou pedir à Matilde para ela explicar como é que nós vamos fazer a diferença. Porque realmente nós não temos as competências, digamos assim, de uma associação para poder realmente ajudar algumas pessoas. Mas nós queremos fazer a diferença como? Podes falar? Jéssica, podes passar. Uma das coisas que nós nos queremos diferenciar, podes pôr aí um zoomzinho, por favor? Só se conseguires. Há tantas associações e tantas instituições e tanta já oferta na área social, que aquilo que nós quisemos fazer foi... Desculpem, eu estou mesmo à vossa frente. Pois saio da câmara. Quisemos mesmo diferenciar das outras associações. E então, muito aquilo que está a acontecer noutras associações, nós vamos fazer tudo aquilo que nas outras associações não é permitido. Ou seja... Por exemplo, nas outras associações exigem-nos que haja uma relação mais verticalizada, né? Profissional, utente, e nós queremos ter esta relação de mães para mães. Por exemplo, eles pedem que haja uma distância relacional entre as pessoas e nós queremos aprofundar relações. Por exemplo, evitar manifestações físicas de carinho e afeto. Nós queremos abraçar, dar a mão, agarrar, fazer esse tipo de coisas. Gozar da privacidade da vida particular. Nós queremos usar os nossos próprios testemunhos, mostrar experiências. Também, por exemplo, imparcialidade na atuação, e nós queremos ter este espaço para poder aconselhar pessoas, para poder dizer, olha, se calhar não é esse o melhor caminho. E isenção de um discurso espiritual e religioso, ou seja, nós queremos assumir e trabalhar nesta questão de estamos a fazer isto para Deus e por Deus e com Deus, por isso esta é uma das nossas vertentes. Ok, a Sofia vai destruir isto tudo aqui? Ok. Então, aquilo que... Eu não tenho cardio para isto. Como a Cole ia falar. Queres ir ao de call da tia? Ok, vem a mãe. Pronto, então, aquilo que nós vamos fazer é em 7 etapas, a forma como nós vamos atuar com estas mães. E nós achamos que era uma forma interessante fazer este paralelismo com as etapas do barro. Portanto, já agora vamos aproveitar aqui um momento de formação, para vocês entenderem só as 7 fases do barro, que eu acho que são muito interessantes. Então, a primeira, desculpem a minha cábula, mas o meu cérebro de mãe há pouco tempo ainda não funciona muito bem. Então, a primeira etapa é extrair o barro. O oleiro extrai o barro do solo, ok? E para fazer dele uma matéria-prima. E é nesta fase que nós vamos fazer isso mesmo, conhecer as mães, que as mães vão chegar até nós e elas vão se tornar a matéria-prima do projeto, ok? Vai, Jéssica. A segunda fase é peneirar o barro, ok? O oleiro ele vai peneirar o barro, ele tira tudo o que é raízes e pedras e
substâncias que não é suposto estarem lá, ok? Para ficar a matéria-prima mais pura. E é isso que nós vamos fazer na Oficina da Vida. É um momento para conhecer melhor as mães e é um momento para fazer um diagnóstico daquilo que elas realmente precisam. A fase 3 é amassar o barro, ok? Aquilo que era visto como uma substância muito dura, ela agora é umedecida com água e o oleiro vai começar a amassar o barro. E nesse processo é muito interessante porque é geralmente nesta fase que aparecem mais impurezas do que aquilo que nós imaginávamos que tinham. Portanto, é mesmo interessante entender que neste trabalho do amassar ele vai encontrar, santinho, ele vai encontrar ainda mais coisas, ok? E é exatamente nesta fase que nós vamos dar os primeiros passos, não faz mal, Rita, para a criação de uma relação com a mãe, caminhando no sentido de desenvolver esta relação transparente com ela. A quarta fase é curtir o barro. Nós desta geração eu achei, curtir o barro, o que é isto? Sou mesmo inculta. Mas depois descobri que é uma fase muito interessante. Os oleiros põem o barro debaixo de uma lona preta, ou whatever, uma lona. Normalmente é preta por causa da questão do sol, e a ideia é tirar todo o oxigênio para que ele depois consiga ser moldado. E só depois de pronto, o vaso, ou a substância, é colocada à sombra e ao vento para que fique seco, ok? Então, é nesta fase que, salvo situações urgentes, claro, os pedidos vão passar a ser efetivamente organizados dentro da nossa equipa, temos uma equipa e, portanto, é nesta fase que nós vamos começar a trabalhar, depois das necessidades todas definidas, vamos começar a trabalhar neste projeto com as mães, vamos definir um plano de ajuda. A quinta fase é o moldar o barro. É a parte mais interessante, é quando o barro ganha forma, quando o oleiro é colocado, coloca o barro naqueles círculos, não sei o nome, devia ter sabido, a roda do oleiro, que nome curioso. E no movimento circular, e então ele vai moldando o barro, e é também nesta fase em que realmente vamos passar à ajuda prática, ok? A etapa 6 é cozer o barro. Esta é conhecida como a fornalha de fogo, é muito interessante, e é neste momento que o vaso precisa de 24 horas dentro do forno para ganhar a consistência dura e durável dele. Quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito e resistente. E é nesta altura que ele é purificado de todas as impurezas. Depois de peneirar, depois de amassar e ainda na fornalha, ele agora sim está purificado de todas as impurezas. E é neste momento que ele se torna um vaso útil. E esta é a parte mais interessante, que para nós, e sendo a última fase, este é o momento em que nós queremos ser ousados na relação. É o momento em que já conhecemos as mães, já conhecemos as famílias, e é neste momento que nós queremos ousar. E o que é que associamos ao fogo? Falar de Deus, apresentar o Evangelho, ser ousados. Siga, Lourenço, haja pulmões. É neste momento que queremos ser ousados, queremos falar de Deus, queremos apresentar o Evangelho, queremos convidar as mães a estarem aqui e não o processo contrário. Nós caminhamos e depois queremos ser ousados nisto. Portanto, eu sei que se calhar é um bocadinho confuso, mas eu disse 7, mas são 6. São estas 6 fases todas do barro que nós vamos sempre fazendo este paralelismo com a nossa associação. E é isso. Só me pagaram para falar até aqui, portanto agora vem lá. Com licença. Obrigada. É isso mesmo. Isto é a igreja a atuar na comunidade. É desta forma, é tipo um meio realmente que nós sentimos e vemos que a igreja pode servir a comunidade. Através de nós que trabalhamos, nós que queremos nos dedicar e queremos realmente usar os recursos e competências e dons que Deus nos deu para podermos servir os outros. E é a forma de levar o amor de Jesus desta forma. Por isso, o convite é para todos. Quem sentir no seu coração que tem algo que realmente gostaria de fazer também, de ajudar, de contribuir, pode falar comigo, com a Matilde, com o Lino. E são todos sempre bem-vindos a poder realmente fazer parte deste projeto, porque isto é um projeto da igreja. Okay? Não, é isso que eu estava a dizer no início. Isto é para famílias, mas agora já há algum tempo tem sido sempre mães a procurar-nos, até porque é normal, nós temos, a maior parte das coisas que nós temos lá em baixo são roupas de bebê, acessórios de bebê, e por isso eu acho que estrategicamente nós começamos pelas mães para chegar à família toda. E é normal, porque também se identificam comigo, com a Matilde, e pronto, neste momento
ao ser usada para isso, obviamente o meu recurso e o que eu tenho para dar neste momento realmente é o apoio na maternidade, e por isso é que tenho chegado mais às mães. Mas é engraçado, uma coisa que aí confirmar, nós já fazíamos isto e já trabalhávamos espontaneamente e esporadicamente e de forma orgânica com algumas mães e famílias, mas o que foi mais interessante foi que na altura que nós decidimos que estávamos, será que é o momento então de começarmos a avançar e tornar isto numa estrutura e mais formal e mais organizada e realmente ter uma equipa a sério a trabalhar, estávamos a decidir isso e ainda sem termos divulgado nada, 2 mães entraram em contacto com o nosso Facebook da Ponte a pedir ajuda. E nós achamos, uau, como é que é possível? Ou seja, é mesmo para avançar. E neste momento tem chegado ao ponto em que há uma mãe que está a ser seguida por uma psicóloga nos Lusíadas e essa psicóloga nos Lusíadas indicou-nos a nós, a Oficina da Vida, para ajudar. Portanto, tem sido assim, as pessoas têm-nos chegado desta forma, sem ainda estarmos a divulgar praticamente nada, começamos há pouco tempo a pôr nas redes sociais, mas as pessoas têm chegado até nós assim e nós acreditamos que é Deus que está a trazê-las. E quero agradecer desde já também à Lúcia, que é um dos nossos recursos, que está a usar as suas competências como psicóloga e tem vindo a ajudar imensas mamãs e todas elas têm-nos dado um feedback incrível. E mesmo esta última, que a psicóloga reencaminhou para nós, ela diz mesmo e acredita que foi Deus. Por isso é tão bom ver que realmente as pessoas começam a reconhecer que Deus é que está a trazê-las até nós e que elas aqui encontram esperança, amor e eu acho que isso é fabuloso porque inicialmente algumas delas até nos procuram porque precisam de uma roupinha de bebê, mas depois querem continuar connosco porque aqui encontram o colinho, o amor, o abraço e o acompanhamento e este relacionamento. Pronto, e é isso. Obrigado. Amém? Olha a tua filha. Glória a Deus. Eu vou reforçar que eu sei que é importante, às vezes o reforço da ideia é pela importância de ficar, ok? Não é porque não acredito que vocês não tenham percebido. É para as famílias, para a reestruturação das famílias, como vocês viram todo este processo de moldar, identificação, ok? Leva contigo, senão não vou conseguir. Distrai aí. É para a forma como todo. Neste momento iniciou, como vocês viram, quando nós estávamos em processo de oração, para ver se arrancávamos ou não em pandemia, iniciou, entre aspas, com mães, porque era até o que já vinha a ser feito, ok? Mas há muito para além, há muitas parcerias feitas para trabalhar com famílias, ok? Family Life, para fazer trabalhos com famílias, para envolver as famílias e também percebermos como é que vamos estruturar. Pensem sempre nisto, o nosso objetivo não é só dar o pão, ok? Nós não estamos aqui para pegar, a Oficina da Vida pegar e alimentar especificamente, ou seja, e diariamente alimentar uma zona ou uma família. Mas, por exemplo, podemos pegar numa família que esteja em dificuldades, tentar arranjar alimentos, ver o porquê da necessidade, da dificuldade dessa família, falta de emprego, o que for, tentar ajudar, reestruturar a vida, o que for, para lhes dar uma nova cana, ajudá-los a pescar e eles começarem a caminhar. É esta a estrutura toda. Por exemplo, com os alimentos, temos uma parceria com a Igreja Comunidade da Paz, que trabalha com o Banco Alimentar, que podemos ajudar, inscrever as pessoas, poder-lhes dar os alimentos. Ou seja, várias coisas têm brotado automaticamente, por isso envolvam-se. O objetivo é capacitar as pessoas, acima de tudo, porquê? Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito por cada um de nós. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E amando o próximo a nós mesmos, por isso é que nós queremos fazer a diferença. Amém? Por isso envolvam-se, perguntem, vejam como é que podem fazer a diferença, como é que podem fazer parte. Amém? Um reino é a influência governamental do rei sobre um território onde ele exerce a sua vontade, a sua intenção e o seu propósito. Isso é trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Viver o reino dos céus não é religião, mas sim vida e propósito. Amém? Pronto. E eu, para não vos massacrar, não vou dar continuidade à pregação, vamos concluir, ok? Concluir e gostaria de orar com o louvor. Dona T, Hugo, Paulo, podem subir, por favor. Vamos orar. Mateus 28, 18 a 20 disse: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Certo?
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até aos fins dos tempos. Vão, façam. Mateus 10, versículo 7 a 8. Por onde forem, é como começa o versículo, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O que é que significa próximo? Não é que ele está para vir, ele é chegado a nós. Significa que ele está aqui. Por isso, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demónios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Por isso, somos chamados a fazer a diferença. Por isso é que usamos aqui o exemplo da Oficina da Vida para vos explicar um bocadinho mais o que é que já está a acontecer. Estamos prestes a iniciar as obras lá em baixo e vamos dar feedback. Vocês já sabem também que o senhorio ofereceu-nos maior parte da renda lá de baixo para que nós pudéssemos investir na Oficina da Vida, ou seja, deixou-nos não pagar 90%, não sei a porcentagem, mas grande parte da renda de lá de baixo para avançarmos. Por isso Deus está a dizer, vão. Por onde andamos vamos fazer a diferença. E a diferença, por isso é que apresentamos a Oficina da Vida como da Igreja à Ponte, é que nós temos que ser influência por onde andamos. E nós vamos espalhar aí a verdade, a palavra e o reino de Deus. Amém? Amém? Por isso eu queria convidar-vos, ok, a levantarem. Vamos para a música. Estás a escolher uma música? Até. É só obrigado. Obrigado, Até. Desculpa que eu esqueci de dizer. Vamos cantar esta música. E o que é que eu quero com cantar esta música? Tem a ver com a gratidão, com o reconhecimento nas nossas vidas do que Ele fez por nós. Nós reconhecemos que Ele é Rei sobre nós, que nos deu a autoridade para reinar. E o que é que Ele quer dizer com reinar? Quer dizer governar. O que é que Ele quer dizer com governar? Quer dizer influenciar. Por onde tu andas, como igreja, eclésia de Cristo, faz a diferença em nome dEle. E é sobre isso que eu quero orar. Por isso primeiro vamos agradecer. E depois de agradecer, eu gostava mesmo que vocês abrissem o vosso coração e que fossem gratos, independentemente das circunstâncias que estão hoje, com as conquistas que querem para vocês. Esqueçam tudo que desejam para vocês agora e agradeçam e clamem, dizendo, Senhor, o que é que Tu queres para a minha vida? Onde é que queres que eu reine? Onde é que queres que eu influencie? Onde é que queres que eu impacte em Teu nome? Por onde é que queres que eu vá? Como é que eu posso impactar? Digo-vos já que por onde vocês andarem, é o lugar onde Ele quer que vocês impactem. Mas vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração. E se tu, também já agora aproveitando, não rendeste a tua vida a Jesus, não o reconheces ainda como Rei, examina-te. E depois, no final, podem falar comigo e a gente trata do que tem que ser tratado. Amém? Vamos lá, vamos louvar e já vamos orar. Esta música fala sobre ficar sem ar e gritar até perder a voz. Eu quase que literalmente me aconteceu isso há bocado. Fiquei mesmo sem ar e quase que perdi a voz. Mas vale a pena, porque mesmo perdendo a voz, não é suficiente para agradecer aquilo que Ele fez por nós. E é por isso que nós cantamos. Posso cantar 1000 canções, dançar até deixar de sentir. Tudo não é suficiente para te louvar. Vamos abrir o nosso coração, igreja. Ficar sem ar a tentar te explicar, gritar até perder a voz. Tudo não é suficiente para te louvar. Mesmo que o tempo pare, eu nunca poderei dizer tudo o que tu mereces. Só quero agradecer-te. Só quero agradecer-te. Só quero agradecer-te. Sou tão grato. Só quero agradecer-te.
até eu me encontrar, ansiaste até eu acordar. Agora vivo ao som do amor, todo louvor é bom. Choraste até eu entender que em ti eu posso viver. A morte não tem mais poder, todo louvor é bom. Mesmo que o tempo pare, eu nunca poderei dizer tudo porque tu mereces. Só quero agradecer-te, só quero agradecer-te, só quero agradecer-te. Sou tão grato, só quero agradecer-te, só quero agradecer-te, só quero agradecer-te. Sou tão grato. Estou firmado na promessa. Quero ouvir, quero ouvir. A ti estou rendido. Aleluia. Pai, não há máscara que impeça de declarar-nos. Firmado na promessa. Obrigado em tua bondade. Tua obra não acabou. Aleluia. Mais uma vez. Estou firmado na promessa. Obrigado em tua bondade. Tua obra não mesmo que o tempo pare, eu nunca poderei dizer tudo porque tu mereces. Só quero agradecer-te, só quero agradecer-te, só quero agradecer-te. Sou tão grato. Mais uma vez. Só quero agradecer-te, só quero agradecer-te, só quero agradecer-te. Sou tão Quero agradecer-te. Aleluia. E começa a agradecer mesmo a Deus agora neste momento. Agradece. Mete cá fora os motivos por quais estás grato. Mete cá fora por quanto grato estás pelo seu grande amor. Mete cá fora tudo o que tens no teu coração. Mesmo que não vejas, que não consigas ver, agradece porque Ele te amou. Mesmo antes de tu dizeres que o amas. Ele te amou mesmo antes de tu fazeres qualquer tipo de coisa. Por isso, quanto mais não seja por isso, se não conseguires ver, vê que podes agradecer. Vamos agradecer agora.
Quando nós agradecemos, conseguimos ver realmente o quanto Ele é incrível. Quando nós puxamos, Senhor, pela cabeça, paramos para realmente abrir o nosso coração e abrir a nossa boca, conseguimos sentir a sua grandeza, porque realmente não há como não estarmos gratos. Não há como estarmos gratos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, ó Deus. E agora neste momento, eu quero desafiar, se tu queres mais, se tu realmente queres viver neste reino de influência, queres reinar influenciando em seu nome, reinando sobre realmente as trevas, onde colocas a planta do teu pé, realmente as trevas têm que recuar e realmente o poder, o reino de Deus tem que avançar. Vai avançar, não há outra hipótese. Se tu vens com a autoridade do teu rei, se tomas posse das chaves que te foram entregues, realmente as trevas têm a recuar e a tua influência por onde andares vai ser impactante para o nome do nosso Rei, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E queremos impactar. E se queres mais, coloca as tuas mãos para o alto. Ninguém vai estar a ver que vai estar tudo de olhos fechados. Se queres mais, aliás, se queres tomar posse, vai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor Deus, cada uma das pessoas, Senhor, que neste momento, Senhor, tem as suas mãos levantadas para o alto, Pai, é porque deseja mais, Senhor, viver mais, quer ainda mais, Pai, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, com o Teu foco, Senhor, quer o Teu respirar, quer o Teu viver, quer um relacionamento intenso contigo e um relacionamento de influência, Senhor, em Teu nome, Senhor, nesta terra, Pai querido, ó Deus, Senhor, quer ser influenciador, Senhor, e não quer ser influenciado, Pai, quer fazer a diferença, Pai querido. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Mais e mais, Senhor. Oh, vem, Senhor, vem, derrama sobre o Teu povo, Senhor. Vem, levanta, Senhor, ó Deus. Tu és o Senhor que capacita, Pai. Ó Deus, e vem agora ao meu coração, Senhor. Se realmente alguém neste momento está a perguntar, Senhor, mas eu não sei, Senhor. Eu não sei se tem capacidade. Tu és o que capacitas. Se tu chamas, Senhor, tu pedes, vai. Ele capacita, Ele já capacitou, porque o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. O Espírito Santo de Deus em nós capacita-nos como um selo de garantia da nossa salvação para irmos e viveremos em autoridade, irmos pelas nações, fazermos discípulos, curar os enfermos, derrotar a morte, porque não tem mais poder o pecado em todos aqueles que tiverem entregue o seu coração para Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Rei. Desafio. Informem-se. Ok? Informem-se com a Isa, com a Matilde. Oficina da Vida. Nós vamos tentando comunicar. Mas eu sei que nós não somos perfeitos nas comunicações. E peço desculpa por isso, mas também não é esse o nosso foco. Aliás, queremos comunicar bem, mas também parte de uma boa comunicação haver interesse do outro lado. Por isso perguntem. Okay? Perguntem, questionem, envolvam-se. Nós ao longo dos tempos também vamos tentando dar mais informação, ok? E vamos tomar posse da autoridade que Deus nos deu e influenciar. Amém?